Carne moída a preço de filé mignon. Afinal, por que o preço da carne subiu tanto? Acompanhe agora no Café com Bolos. Tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. A carne chegou ao maior valor nos últimos 25 anos. Os dados oficiais apontam aumento médio de 35%. Mas quem foi no açougue e comprava o contrafilé a R$20, agora está chegando a pagar 40 o quilo. Teve até mercado colocando cartaz avisando que o preço da carne não vai baixar tão cedo e sugerindo aos clientes que trocassem a carne por outro tipo de alimento. Não por acaso, o Brasil bateu esse ano o recorde no consumo de ovo. Pior foi a Tereza Cristina, ministra da Agricultura do Bolsonaro, que ao invés de anunciar medidas para beneficiar a população, alertou que a carne estava muito barata e que agora o aumento veio para ficar. Tava barata para quem, ministra? É muita cara de pau. Mas afinal, vamos entender por que a carne está tão cara no mercado. São várias razões. Primeiro, a China enfrentou no último período um surto de peste suína, que reduziu muito a disponibilidade de carne de porco no país. Se estima que mais de 100 milhões de porcos foram sacrificados em apenas um ano. Para compensar, os chineses precisaram então aumentar significativamente a importação de carne bovina. Segundo, com o dólar a quase 4,30, a exportação da carne brasileira cresceu muito. Hoje, compensa mais vender o boi inteiro em dólar para fora do que vender ele cortado no Brasil. Nós chegamos ao cúmulo de exportar gado brasileiro e importar carne estrangeira. Terceiro, o processo de engorda de bezerros também foi comprometido pela seca que atingiu o Brasil no último período. O resultado começou a aparecer agora e significou redução de gado no mercado. Peste suína na China, dólar nas alturas e seca. Essas são algumas das razões do preço da carne ter subido tanto, mas só algumas. Esse fenômeno tem motivos muito mais profundos. Tem a ver com o modelo de desenvolvimento e o tipo de aposta econômica que o Brasil vem fazendo. Nosso país exporta produtos primários como soja, minério de ferro e carne e importa produtos industrializados. O Brasil se consolida cada dia mais como uma grande fazenda da China. A origem, como é que funciona o mecanismo colonial? Como é que era no tempo da colônia? O Brasil exportava produtos básicos, né? Açúcar, cana, depois o café, e comprava esses produtos industrializados da Europa. Essa era a relação colônia-metrópole. O que acontece no Brasil dos anos 30, com o varguismo em diante? Tem uma política industrial tremenda. Dos anos 30 aos anos 80, nesses 50 anos, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Teve taxas de crescimento inéditas, se industrializou, construiu um parque industrial diversificado e, de algum modo, rompeu com essa relação colonial clássica de produtor de matéria-prima. O que aconteceu nos últimos 30, 40 anos? O Brasil se reprimarizou. Foi perdendo a vocação industrial, foi se desindustrializando, deixando de investir em ciência e tecnologia, que é uma coisa chave para você ter uma inserção mais soberana no mercado internacional e tudo mais, e batendo no agronegócio, minério. Foi isso, essa é a história do Brasil, com governos sucessivos que passaram nos últimos 30, 40 anos. A China está falando em 5G e inteligência artificial, e nós estamos fazendo mineração predatória da Vale em Brumadinho e Mariana. Quem ganha muito nesse processo é o agronegócio, que acumula poder e quase o monopólio da economia brasileira. No caso da carne, é gritante. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostrou que em 2014, mais da metade da produção de carne do país estava ligada a 3 grandes empresas: a JBS, a Marfrig e a Minerva, que juntas têm valor de mercado de 65 bilhões de reais. Alguém não poderia argumentar que isso é bom, porque são empresas nacionais, que têm valor no mercado nacional? São empresas nacionais em termos. Todas elas estão com capital aberto na Bolsa de Valores, ou seja, tem também acionistas estrangeiros, e atendem à lógica do mercado de commodities internacional. Elas estão visando o seu lucro, elas não têm nenhuma preocupação com o preço da carne no Brasil. Tanto é que está acontecendo tudo isso. Não estão pagando imposto no Brasil? Essas empresas
pagam parte da tributação no Brasil. Agora, uma informação: o agronegócio exportador no Brasil é isento de imposto. A questão fundamental é o modelo de desenvolvimento e a soberania. O Brasil quer ser uma economia complexa, avançada, baseada em ciência e tecnologia, que garanta segurança alimentar e consumo interno para os seus cidadãos, ou ficar à mercê de grandes corporações do agronegócio, da pecuária e da mineração que estão preocupadas apenas com seus lucros no mercado internacional das commodities? Nós não somos contra a agropecuária brasileira. Nós somos contra um modelo de agropecuária que não tem sustentabilidade ambiental, que é controlado por meia dúzia de corporações que só se voltam para o lucro e que é voltado para a exportação e não para a segurança alimentar do povo brasileiro. Como é que nós somos os maiores exportadores de carne do mundo e o acém está custando R$20 o quilo? Esse é o debate, não é ser contra o agronegócio, ser contra... Agora, não dá para ser neste modelo. Não dá para ser comida envenenada, com agrotóxico, não dá para ser um dos maiores produtores de transgênicos no mundo, né? Não dá para ser um país que só produz carne por monopólios, que exporta para fora e não garante o consumo interno, né? E ao mesmo tempo um país que investe pouco em ciência e tecnologia para sofisticar o mercado de trabalho e a pauta exportadora. Esse é o debate. Nós também não temos que ficar só nisso, meu irmão. Potencial agropecuário é o cacete. A China também tem, a Índia também tem, um monte de gente também tem. Estados Unidos tem um potencial agropecuário do caralho. A Europa também. E esse pessoal produz pra cacete. Agora pergunta qual é o percentual de agronegócio na pauta exportadora norte-americana. E para entender ainda mais as razões econômicas do aumento do preço da carne, eu conversei hoje no Vaza Bolos com o professor Marco Antônio Rocha, economista da Unicamp e um dos grandes estudiosos do país em política industrial. Fala, Marco. Para fazer um bom café, meu bem. Muito bem. Sobre o preço da carne, eu acho que vale chamar a atenção de alguns fatos, para além do grau de oligopolização que o mercado nacional atingiu e para o aumento da demanda internacional frente à restrição de oferta, eu acho que vale chamar a atenção também para a forma como o preço da carne foi afetado pela oscilação do dólar durante o mês de novembro. Ano passado a gente viu como é que a oscilação do dólar afetou o preço dos combustíveis, o que no final dos contos acabou gerando a greve dos caminhoneiros. O que a gente está vendo esse ano é a forma como o câmbio está afetando o preço de alimentos também. Em um país que vive de exportar alimentos, que basicamente importa cada vez mais as coisas que precisa, a população acaba ficando sujeita à forma como o mercado internacional, o mercado financeiro internacional arbitra os preços no mercado doméstico. A intenção do ministro Paulo Guedes nesse sentido de regulamentar o mercado de câmbio só vai aprofundar esse problema, causando profundo impacto no custo de vida da população. Nesse sentido, as perspectivas para 2020 não são nem um pouco boas. Como o dólar voltando a subir ou permanecendo nesse patamar, a tendência será o encarecimento contínuo da vida da população brasileira. Obrigado, Marco. Agora, além de entender, nós precisamos falar também sobre o que pode ser feito. O aumento do preço da carne não é vontade de Deus ou resultado apenas de causas naturais. Existem duas grandes iniciativas de política econômica que o Brasil pode tomar para reverter essa tendência. A primeira é uma política voltada para a soberania alimentar. Isso é, priorizar a destinação da produção de alimentos e da pecuária nacional para o mercado interno, para o consumo dos brasileiros, e não para a exportação. Em segundo lugar, isso significa fortalecer a agricultura familiar e a pecuária familiar. O Estado pode garantir isso, redirecionando o crédito que o BNDES, o Banco do Brasil, que os bancos públicos dão para os grandes, para as corporações, para que isso vá para os pequenos. A agricultura familiar e a pecuária familiar são essenciais, não só para a subsistência dos trabalhadores no campo brasileiro, mas também para a nossa economia interna. E, aliás, nós não seríamos o primeiro país a fazer isso. Muito ao contrário. Os países da União Europeia, por exemplo, têm uma política agrícola comum há mais de 50 anos, que coloca em primeiro plano a segurança alimentar interna para depois pensar em exportação. Os Estados Unidos impõem uma série de tarifas aos produtos que vêm de fora para poder garantir e valorizar o mercado interno. Aliás, o Trump, que o Bolsonaro adora dizer que ama e lamber as suas botas, recentemente impôs taxa ao alumínio e ao aço brasileiro. Bolsonaro fez o quê? Nada. O básico.
para qualquer país que tenha soberania é priorizar a alimentação da sua população, dos seus habitantes, ao invés dos interesses do mercado que vem de fora, das grandes corporações, das commodities, do agronegócio e da pecuária. Gente, vamos falar o português claro. O seu churrasco de fim de ano está comprometido por causa de meia dúzia de especuladores que querem ganhar em cima do preço do dólar e de empresários que preferem vender a carne lá fora do que garantir o abastecimento do mercado interno. É isso que precisa mudar. Bom, gente, esse foi mais um Café com Bolos. Continue seguindo a gente, compartilhando os nossos vídeos. Aliás, manda esse vídeo para aquele seu tio que votou no Bolsonaro e agora não está podendo comer o churrasquinho no final do ano. É isso aí, até a próxima semana. Para fazer um bom café, meu bem.